Fala, jovens! Aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs e do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a NRF, que é a National Retail Federation Big Show, que acontece nos Estados Unidos. Esse ano aconteceu aqui no comecinho de janeiro, como normalmente é, né? E pra isso eu trouxe algumas pessoas do Magalu aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Marcelo Silva, eu fui CEO do Magazine de 2009 a 2015. Eu tive o privilégio de passar o bastão do Magazine Luiza para o Frederico Trajano, né? Fiz aquela famosa ponte entre a Luiza Helena, que é a segunda geração, e o Frederico, que é a terceira geração. Isso é uma das coisas que mais me orgulho na minha vida profissional. Acho que a gente fez isso de uma maneira muito bem feita e reconhecida por muita gente. E eu sempre estive na NRF desde quando eu era CEO da Pernambucanas. Aliás, fui lá num jantar, né, com vários big shots das empresas de varejo do Brasil. Flávio Rocha, Arthur Grimbaldo, Boticário, eu e Marcos Gouveia, que faz os grupos, né? Apesar do nome, não é primo não, né? Parente não. Há 36 anos que o Marcos Gouveia faz essa caravana da equipe dele, muito bem feita, por sinal. E lá nós fundamos o IDV, quer dizer, idealizamos o IDV em janeiro de 2004. Em agosto de 2004, nós formalizamos, através de um documento, né, um estatuto registrado, o IDV, o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, que já teve Luiza Helena como presidente, Flávio Rocha e tantos outros, Pipons e da Raia Drogasil, e que hoje agora eu estou tendo o privilégio de presidir. Então, assim, é um evento que eu recomendo às pessoas que possam nessa época, geralmente é férias e tal, mas primeira semana de janeiro, pegar uma nevezinha como eu peguei, é muito bom. A gente sempre faz um refresh do que está acontecendo em tecnologia no mundo, né? Muito bom. Eu de volta ao Cabeça de Lab pela terceira vez, com o maior orgulho aí. Tá no ranking aí de quem mais participou. Pedi a música já. Mas obrigado, Gouveia, de novo pelo convite, é uma honra. Aqui é o Vinícius que tá falando, né? Quem tá à frente do time de P&D hoje. E sem dúvida a NRF é um evento que não pode não ser estudado profundamente pelo time de P&D, né? Mesmo não sendo originalmente um negócio fundamentalmente tecnológico, tem se transformado, né? À medida em que todas as empresas estão se tornando empresas de tecnologia, né? Então, estou aí com uma proposta de aprender também mais sobre a NRF, ouvindo do Marcelo aqui, que tem uma história muito longa. Prazer estar aqui com vocês. Boa! Para começar a contextualizar um pouquinho sobre a NRF, é a centésima nona edição da NRF. Assim, para ter uma perspectiva do impacto de varejo, né, que é o tema principal dessa feira, varejo é 1/3 do PIB mundial, então imagina aí todo o PIB de todo o planeta, 1/3 disso vem do varejo. Então você vê o peso que varejo tem no trabalho, na produção, na movimentação de mercado do mundo inteiro. E para quem tá falando de tecnologia, a gente tá falando de 400 petabytes por hora gerados aí, segundo dados da Microsoft, dentro desse contexto de varejo. Pra gente ter uma perspectiva, um dos desafios que mais foi comentado lá foi em relação à tecnologia, a personalização, a como que você pega uma quantidade brutal de dados que nem essa e transforma isso em informação, né? Isso aí também corrobora um pouco aqui daquele lance de que dados valem mais do que petróleo. E valem mesmo, mas depende das mãos, porque se você tá armazenando errado e não tá conseguindo trabalhar isso, você tá desperdiçando. Você, se não tá com as pessoas certas, principalmente com a cabeça certa, com o norte certo, isso também não tem grande valor, né? E isso foi um dos grandes desafios que colocaram na mesa para empresas. E quando eu li sobre isso, eu fiz um cross muito grande com o Magazine, com a nossa história aqui. Isso. E vi que a gente fez muito bem essas coisas, né? Então foi bem reconfortante. Verdade, exatamente isso. Há um mês atrás eu recebi no meu WhatsApp uma frase que me impactou, porque às vezes você diz, puxa vida, eu gostaria de ter dito isso.
porque eu penso exatamente assim. A frase diz assim: Disruption start with unhappy customers, not technology. Sim. Então, o que eu tô querendo dizer é assim, como eu sou baby boomer e eu sei que os milênios, a geração Z, X, tal, é muito voltada para tecnologia e tem que ser voltada para tecnologia, a gente tem que reconhecer isso. Eu sou da época em que a gente cuidava dos sistemas, dos grandes sistemas de informática, dos ERPs, dos grandes computadores que tomavam um prédio inteiro, aquela coisa toda, e que isso vem se modificando a uma velocidade muito grande. A NRF, ela tem essa propriedade de focar o que está acontecendo e as tendências daqui para frente, de tal maneira que a gente fique atento, alerta ao que está acontecendo, comparar com o que a gente faz. Você tem toda a razão. Quando a gente vê o que é colocado lá na NRF, o Magazine já avançou muito. Sim. Eu acredito que é a empresa de varejo que mais avançou aqui no Brasil. E ela é muito citada, incrivelmente, em algumas ocasiões as pessoas mencionam, tanto de lá como naturalmente daqui, falam do Magazine Luiza, do Magalu, né? Sim. Então, mas o que eu quero voltar a dizer é assim, a tecnologia, você deu um toque sobre pessoas. Desta vez eu vi uma coisa que me agradou muito na NRF. Eu vi muitas palestras falando sobre propósito, sobre pessoas e inovação e tecnologia. Naturalmente que tecnologia é o que permeia tudo, mas não é pela primeira vez, mas muito mais intenso, e eu gostaria que fosse mais intenso ainda nas próximas, é falar de propósito e de pessoas. Porque se a empresa não tem um propósito dela, para com ela e para com o mundo, o que ela está fazendo aqui? De que maneira ela vai sobreviver? Se ela só está pensando em dinheiro pelo dinheiro... Só está pensando em dinheiro. O Larry Fink, o chairman do BlackRock, é um dos maiores fundos do mundo. Eles têm 6,9 trilhões de dólares que eles administram no mundo inteiro. Ele acabou de soltar uma carta, agora datada agora de dezembro, janeiro, falando que o ESG, que é Environment, Social and Governance, essa sigla, que é uma tradução do que significa sustentabilidade hoje no mundo, esse item será tão bem avaliado nas empresas como os indicadores financeiros. O que significa dizer isso? Que a gente precisa olhar o mundo de uma maneira diferente, porque senão nós vamos destruir o nosso planeta onde a gente vive. Né? A gente está vendo aí os horrores que está acontecendo do ponto de vista climático. Eu fico impressionado como governantes do mundo não reconhecem isso. Eu não entendo, porque a natureza dá sinais o tempo todo disso. Então, isso foi tocado na NRF. Eu acredito que será cada vez mais, sem se afastar de tecnologia, que é a base da NRF, é muito tecnologia, os consultores, os expositores, é muito em cima de tecnologia, mas a gente começa a ver também propósito, pessoas. E você também falou num ponto que é o seguinte: como é que a gente vai introduzir novas tecnologias, inovação dentro da empresa sem as pessoas? Impossível. Então, ou as empresas se preparam ou investem nas pessoas, para as pessoas. Ou então, eu tenho sistemas, softwares, eu tenho um monte de coisa aí disponível. Mas eu sempre pergunto nos conselhos que eu trabalho, quem vai fazer isso acontecer? São as pessoas. Robotização, essa coisa toda, é para coisas repetidas. Sim. Mas eu acho que para inventar os robôs e para aperfeiçoar os robôs tem que ter o ser humano que vai poder fazer isso acontecer. Se falou muito em banco de dados, inteligência de mercado, inteligência artificial. Ok, mas quem vai tocar isso? São as pessoas. Sim. Né? Então, por exemplo, o Luiza Labs tem mais de 1.000 pessoas tocando a Luiza Labs. O Magazine Luiza tem 32 mil pessoas para lidar com milhões de clientes. Então, eu acho o seguinte: aquelas empresas que na década de 40, 50, 60, 70 e assim por diante cuidaram do cliente, porque agora se fala muito em customer centricity. Mas antes, com tecnologia ou sem tecnologia, quem não centrasse não fazia antes, no cliente não sobreviveria, né? Eu na década de 70 eu trabalhava no supermercado. As 20 maiores empresas de supermercados do Brasil, só tem uma que continua na mão da mesma família, o Zafra de Porto Alegre. Porque se você for ver, a operação do Zafra é muito boa. Eles mantêm lá o padrão de operação para os clientes das lojas do Zafra. E as outras, quantas outras?
Algumas não foi porque não davam atenção ao cliente, foram por gestão, por profissionalização, por falta de propósito e assim por diante. Então é assim, o que eu quero dizer é que eu fiquei muito satisfeito de ver que o propósito, as pessoas começou a entrar na pauta com mais força na NRF. Que bom, né? Acho legal também o Marcelo comentar sobre essa questão do consumidor insatisfeito ser quem acaba com os negócios e não só a tecnologia, porque ultimamente a tecnologia tem levado a culpa, né? E eu acho que essa culpa tem sido colocada por pessoas que não têm a competência de entender o consumidor, né? Então, ainda que a gente tenha, de fato, vamos dizer, o mundo digital, o varejo online, ganhando mais participação dentro do total de receita do varejo, né? Nos Estados Unidos a gente está em torno de 10%, o Brasil ainda em torno de 4%, 5%. Acho que o que tem mudado fundamentalmente são as pessoas que compram. E o que essas pessoas esperam de uma experiência de compra em um varejo. Isso, perfeito. Eu acho que esse é um ponto super legal, né? Porque a gente hoje está vivendo uma geração muito mais consciente de consumidores, né? Que exigem uma outra postura de todos os negócios, não só dos varejistas, né? Então, são também consumidores que nasceram já em eras com tecnologia, mas a tecnologia, de novo, não é o ponto de partida, não é o que está em primeiro lugar. Ela está presente no dia a dia dele, obviamente, mas mais forte do que isso, eu acho que na verdade não existe um mais forte, eu acho que é a junção das duas coisas. Sim. Né? Então é como usar a tecnologia para me oferecer a melhor experiência, mas desde que essa melhor experiência também esteja amarrada a outros valores das companhias que estão aí provendo produtos e serviços para os nossos consumidores hoje em dia, né? Então, acho que sim, né? No fim do dia, a gente tem que pensar na tecnologia para melhorar a experiência das pessoas, né? Para tornar as experiências mais humanas, mais individualizadas. E existe também um termo, não é tão novo, não é desse ano, mas eu gosto muito que fala, né? Fazer compra é bem diferente de simplesmente comprar. Em inglês isso fica um pouco mais forte, né? Que é a diferença entre shop e buy, né? Então, como é que a tecnologia ajuda a tornar essa experiência mais agradável, mais interessante? Mas a tecnologia é só uma camada. É verdade. É legal como... E aí, entrando nos exemplos de coisas que aconteceram lá, e uma empresa que eu acho muito legal que é a Starbucks, como eles demonstraram que eles usam o Deep Brew, né? Que é uma plataforma de inteligência que eles criaram lá, para fornecer assistência a toda a cadeia de operação, né? Desde gestão logística deles, que é bem complexa, porque eles trabalham com um produto que é feito e estocado durante muito pouco tempo, até a fase de atendimento, eles têm o maior programa de fidelidade do mundo, né? Starbucks, então é bem legal como eles demonstraram que eles usam isso, e né? foi um dos pontos de virada, né? Quando o Paul Schultz voltou para a presidência da companhia, que atingiu o menor valor histórico, né, das ações. Não foi uma ação única isolada, mas a parte de entendimento de consumidor, né, e ter isso como um asset central da companhia é super importante, né? E de novo, a tecnologia é só uma camada para que você aproxime o seu associate, que é como ele chama, inclusive seus funcionários, do seu consumidor. Você vê que o caso do Starbucks é muito interessante porque eles estão sempre tentando entender como que eu posso colocar mais tecnologia no meu negócio para que sobre mais tempo, para que os meus funcionários passem mais tempo com os meus consumidores. Isso. Né? Então, é proporcionar esse tipo de experiência. Então, como o Marcelo também falou, tecnologia legal, mas ela está aí para automatizar uma série de processos que são passíveis de repetição. Né? Essa parte de empatia, de entender o consumidor, de olho no olho, de trocar, não é a tecnologia que vai fazer. Até ainda sobre o Deep Brew, por exemplo, um dos formatos que eles estavam imaginando era como utilizar reconhecimento de voz para que o operador de caixa, ao invés de digitar olhando para o caixa, pudesse conversar com o consumidor olho no olho, enquanto o sistema está reconhecendo qual é o pedido que está sendo feito. Então você vê, eu fico até arrepiado, assim, eu sou entusiasta da tecnologia, mas sempre com esse consumidor no centro, como é legal quando uma aplicação realmente faz sentido para estimular e fortalecer as conexões humanas, né? De novo, nunca vai ser a tecnologia pela tecnologia. Colocando isso na prática do Magazine, um vendedor nosso levava 30, 40 minutos para vender um produto, uma geladeira, um televisor e tal, e agora leva 8 minutos, 7 minutos. Ele tem muito mais tempo para atender o consumidor do que antes. Antes era burocracia, era moroso processo, o pedido, emitir não sei o que lá. Agora é no mobile, né? No mobile venda, no mobile pagamento, e é outra coisa. Então, eu concordo totalmente com você. Colocar a tecnologia a serviço das pessoas, tanto do
nosso pessoal, quanto principalmente para os nossos clientes, né? Isso é colocar o cliente no centro. Então, aquelas empresas que naquela época que não tinha smartphone, não tinha mobile, etc., mas colocava o cliente no centro da sua atenção, o cliente é o rei, o cliente é o patrão, é quem paga 100% das nossas contas, de todas as contas de uma empresa, é o cliente. Então, as empresas que fizeram isso continuam. Elas se perpetuam, porque colocam o cliente no centro das suas atenções. Quer dizer, o cliente verdadeiramente está em primeiro lugar. Eu conheço muitas empresas que falam que colocam o cliente em primeiro lugar, tapete vermelho, não sei o que lá, mas aí eu falo que elas merecem um troféu Cazuza, que é que as tuas ideias não correspondem aos fatos, entendeu? Então, não corresponde aos fatos, você vai levar um troféu Cazuza, né? É verdade. Porque não acontece, na prática não acontece. Acho que é bacana ainda sobre esse tema que a gente está falando, sobre o lado humano e o lado tecnológico, que até gostei de uma fala também do diretor de varejo da Intel, que ele denominou esse momento como a segunda onda da disrupção digital. Ele falou que a primeira onda foi bem dominada pelo pensamento, onde o varejista pensava, nossa, como é que eu vou fazer para que o varejo online não me mate, não me substitua. E essa próxima onda, bem diferente da primeira, é muito centrada na colaboração e integração, né? Então, como é que eu entrego o valor para o meu consumidor, aonde quer que ele esteja, né? Isso é uma outra coisa também que o Satya Nadella também falou, do Anywhere Commerce. Então, não existe mais esse momento de divisão do consumidor online, do consumidor offline. É um único consumidor que passa por diferentes canais em diferentes momentos da sua jornada. Pode ser que ele comece, né, o seu processo num smartphone, passe por uma loja e termine num desktop, ou vice-versa, ou enfim. Eu acho muito legal essa visão integradora, né, de colaboração entre os canais para diminuir esse medo, né, que não deve mesmo existir, sim, como que os canais se integram e proporcionam essa experiência bacana. A partir de 2006, com a intensificação da internet, o uso da internet nas transações, no uso do online, etc., na NRF, nós do Magazine Luiza, antes Pernambucana, depois do Magazine Luiza, a gente se estranhava muito, né, a colocação, assim como hoje, por exemplo, é digitalização, é internet e tal. Naquela época era assim, o varejo físico vai acabar e vai ser totalmente dominado pelo varejo digital, pelo online. E a gente voltava para cá e nós, Luiz Helena, Frederico, eu e o Fabrício, outros diretores, a gente não entendia dessa forma. Outra realidade, né? A gente dizia, bom, mas o cliente é o mesmo, né? Tanto ele pode comprar pelo online, mas ele vai ter que receber o produto, como pode ir para a loja e tal. E nós decidimos, naquela ocasião, que o nosso varejo seria multicanal. Então, quantas pessoas ilustres, de notável conhecimento de varejo, e também, principalmente, e também o pessoal da área financeira, falavam, separa, porque o online vai valer muito mais do que o offline e tal. E a gente nunca entendeu dessa forma. E eu lembro que vocês comentavam que tinha muita pressão de investidor. Muita pressão de investidor. Olha, separa as duas empresas, faz um split e o online vai valer N vezes, 10 vezes, 20 vezes mais do que o offline, porque o varejo físico vai se acabar. Você olhava pro Brasil e falava... Mas o que é pior é que a Alibaba tá entrando no varejo físico, a Amazon tá entrando no varejo físico, porque o consumidor é o mesmo. Apenas ele tem hoje, através da tecnologia, né, que ele mesmo usa, através do seu smartphone, do seu computador, seja do que for, ele toma a decisão de comprar pelo site, buscar na loja, chega na loja, vai comprar na loja, aí o vendedor diz, eu não tenho isso aqui, mas eu tenho no meu estoque, aí ele vai e compra na loja e recebe ou em casa, ou na própria loja, que o nosso CD manda para a própria loja, ou seja, é do jeito que o cliente quer. Novamente, o cliente é o centro de tudo. Ele diz a maneira como ele quer. Não é a maneira como os diretores das empresas, os consultores, os homens de tecnologia, ou seja, de que lado for, vai decidir. Quem decide é o cliente. A partir do momento que o cliente... Agora, o cliente está sendo
dotado de mais tecnologia. E perfeito. E essa tecnologia faz com que ele demande por serviços que a tecnologia dá condições a ele de... Então, essa junção das duas coisas, nós não podemos só olhar a tecnologia. Por isso que eu disse no começo que me agradou a NRF desse ano, que temas como o propósito das empresas, que vê o mundo de uma maneira muito mais abrangente, não é só o EBITDA, não é só o lucro líquido, né? A comunidade, o planeta como um todo, o ar que nós respiramos, a água que nós bebemos. Estão vendo o Rio de Janeiro aí, população com a água danificada, quer dizer, imagina o que acontece com o nosso, que está acontecendo com o nosso planeta. Então, e um cara do BlackRock, um dos maiores do mundo, dizer, olha, isso vai ser avaliado agora no nosso portfólio, empresas que cuidam disso tanto quanto cuida da parte financeira. Graças a Deus, o Magazine, desde a sua origem, continuada pela Luísa Helena durante tantos anos, e com o Frederico, pelo Fabrício, por todos nós que estamos aqui, a gente olha o todo, né? E isso é muito importante. E os clientes, eles agora estão começando a identificar quais as empresas que cuidam do todo, do propósito, né? Aquelas que simplesmente danificam o meio ambiente, não é só do ponto de vista físico, mas de todo o aspecto, né, que afeta uma população, diversidade, tudo que você vê dentro do grande guarda-chuva chamado sustentabilidade, as pessoas estão olhando isso, e aí os fundos, né, que fazem suas captações, aplicações, também estão começando a olhar. Então isso é muito importante, e eu vi isso na NRF. Ainda, repito, não com a robustez que eu gostaria de ver, mas já começou. Nessa frente de propósito, teve uma tendência que eles estão chamando do e-commerce, né? Então, que é os produtos de forma... retornam produtos usados, voltando para a prateleira, ou de forma mais sustentável, né? Então, tem uma empresa bem bacana que chama TerraCycle. Ela está em 21 países, está no Brasil também, ainda não com todos os seus produtos, mas ela criou uma plataforma que ela chama de Loop, que é uma plataforma para oferecer produtos e bens de consumo em embalagens duráveis e retornáveis, né? E ela introduz então mudanças nos hábitos de compra da sociedade, promovendo a sustentabilidade. E aí você tem já alguns clientes deles, como por exemplo a Häagen-Dazs, né, onde você nos Estados Unidos e mais alguns outros países, deve chegar no Brasil nos próximos 2 anos, optam por não consumir mais Häagen-Dazs no pote descartável. Então eles têm um pote inox, né, que é sempre reabastecido pela empresa. Você pode fazer uma analogia um pouco da cerveja em garrafa, né, que ela é retornável, né, e está sendo sempre abastecida. Então, você vê o valor que isso está tendo, né, para o consumidor, como eles enxergam isso e julgam na hora de tomar a decisão de compra. E eu acho muito interessante que isso está ganhando força. Não é exatamente uma novidade, a gente já tem outras empresas que fazem isso há mais tempo. Acho que a Patagônia, no mercado de vestuário, tem essa pegada no DNA há muito tempo, né? Eles propõem construir roupas que durem para sempre. Então, eles têm até... Se a sua roupa estraga de uma forma, eles consertam a sua roupa. Mas ainda pegando carona nisso, eles criaram um portal para vender roupas usadas, né? Então, tudo bem que você tem uma roupa da Patagônia que pode durar muito tempo, mas eventualmente você se cansou dela, você pode colocar ela nesse portal para vender um produto utilizado. Então, na Califórnia, há alguns anos, eles já falavam muito disso, né? Do thrift sales, né? Que é uma versão um pouco moderna do brechó, mas como o nosso consumidor começa a entender o valor e a importância disso, né? Como que você está gerando, preservando o seu próprio planeta. Aqui no Brasil a gente também tem outras empresas que têm iniciativas semelhantes, talvez em escalas menores, né? Então a Natura, se não me engano, já trabalha com a parte de embalagens reutilizáveis há bastante tempo. A Reserva tem uma marca de cosméticos que chama Vibe, que se você leva a embalagem para eles vazia na hora de compra nova, eles te dão 30% de desconto, né, para você adquirir isso, e assim eles reciclam as embalagens. Enfim, é muito interessante como essa questão do propósito sai do discurso
discurso e começa a se tornar realidade, né? Porque falar é fácil, fazer que é o complicado. As ideias não correspondem aos fatos. É verdade. Tem um negócio curioso que a China soltou essa semana, na semana da gravação, né? Vocês estão escutando no futuro aí, faz tempo, talvez. Mas a China soltou que vai até 2022, acho, proibir o uso de sacola plástica e várias coisas do tipo, né? Canudos. E aí você vê o impacto desse tipo de pensamento na regulamentação até, né? A China é um país que tem um estilo de regulamentação e a autocracia deles lá, que é um esquema diferente, que acho que todo mundo inteiro tá tentando entender ainda como funciona, porque pra quem é do Ocidente e viu tanto tempo de longe, agora a gente foi lá e olhou mais perto e falou, eita, esse negócio aqui que a gente falava que era comunismo, é um negócio que não é bem comunismo, não é bem... É muito doido, né? Aí, só pra dar um número aqui que eu achei legal da Patagônia com essa questão dos produtos consertados, vamos chamar assim, né? Então eles têm desde 2017 mais de 130 mil itens usados sendo aproveitados, né? E dando uma segunda via. E aí o bacana é que essa plataforma também que eles chamam de Warmware, né? De produtos utilizados mesmo, vem crescendo, a receita vem crescendo 40% ao ano, com muita rentabilidade. E o bacana é que aí o consumidor desse produto tem se mostrado 10 anos mais jovem do que o consumidor core da marca, né? Então, a forma que também você antecipar a sua relação com o consumidor que vai permanecer na sua marca por mais tempo. Então, você como as coisas começam a se conectar, né? Não é que a empresa também faz só porque ela é boazinha, só porque ela é consciente. Acho que tem sim esse lado, mas no fim do dia as empresas precisam parar de pé, né? Então, é só como você equilibra essa equação. E eles estão equilibrando de forma muito inteligente, né? Acho que sem resultados nada acontece. Exatamente. Quando a gente tá falando de propósito e pessoas, etc., é com resultados. Sim. Não adianta você fazer sem... o corpo e a alma, né? Você tem que alimentar o corpo. Não vai funcionar um desconectado do outro. Exatamente. Tem até um paralelo que dá pra fazer aqui, que é em relação a esse podcast que a gente faz. A ideia nossa com isso é compartilhar informações e um monte de coisa que a gente pensa, do jeito que a gente pensa aqui no Magalu, no Labs, como a gente faz, não só pro pessoal que hoje tá no mercado e tudo mais, mas você que tá estudando e tá escutando a gente e, tá achando legal, faz sentido o que a gente tá fazendo pro lugar que você tá ou pra sua carreira. Amanhã você pode vir a trabalhar com a gente aqui, a se tornar nosso cliente, a implementar também essas coisas que a gente tá falando em outras empresas, e tudo isso movimenta um ecossistema que a gente acredita bastante fazer sentido, né? Então dá pra cruzar esse paralelo também. O maior ensinamento talvez tenha sido a parte de dados, né? No sentido de conseguir medir, interpretar e utilizar isso de alguma forma útil, né? Então o varejo tinha mais dificuldade de sistematizar essa informação. E aí quando você vai para empresas do porte de um magazine, né, com mais de 1.000 lojas, com mais de 30 milhões de clientes, é super importante entender a vantagem que a tecnologia pode te trazer nesse sentido. E aí, de novo, né, de nada servem os 40 petabytes que são gerados por hora. 400, desculpa. Então, 400 petabytes, se aquela informação não está sendo utilizada para, de alguma forma, ajudar o negócio a tomar melhores decisões, a antecipar possíveis decisões, a automatizar os processos. Né? Pro offsite de diretoria do final do ano passado, a gente leu um dos livros do Alibaba, onde eles falam sobre negócios inteligentes, né? Então, sobre realmente várias decisões sendo tomadas a partir de algoritmos que se tornam inteligentes devido à quantidade de dados, né? Então, a partir do momento que a gente começa a realmente trazer essa cultura de tecnologia, de identificação e de mensuração de dados, a gente consegue ter negócios realmente mais competitivos e mais eficientes, né? Então, acho legal trazer esse ponto de vista também de o que a tecnologia trouxe pro mundo que era um mundo essencialmente não tecnológico, né? E é bem complexo isso, não só pelo volume de dados, mas pelo fato de... eu vejo isso com outras empresas que a gente conversa. Então, por exemplo, às vezes o pessoal fala, putz, eu tô numa empresa aqui que tem, sei lá, 30 anos e eles querem fazer essa movimentação de transformação digital, que é o nome que convencionou se dar ao que a gente fez aqui. E o pessoal tem muita dificuldade em, como que a gente faz pra fazer isso e tal. E acho que a primeira coisa que a gente sempre responde é, se quem tá lá em cima, que tem que apoiar esse tipo de decisão e inserir o comportamento e cultivar pra todo mundo
mundo conseguir criar isso sem deixar o ego na frente e com o propósito certo, se isso não vier lá de cima, a mensagem correta, com o propósito certo, vai ser uma batalha consideravelmente mais difícil de você conseguir fazer, né? Olha, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra na sexta-feira lá em Nova York, no Consulado Brasileiro, para 40 pequenos e médios empreendedores que foram lá com a delegação do Sebrae. E eles queriam ouvir sobre Magazine, sobre a experiência do Magazine, mas eu aproveitei para falar para eles exatamente nesse tema que você colocou. Olha, começa o processo, identifica quais as prioridades que você tem na sua empresa para atender o seu cliente ou para resolver um problema que você tenha de atendimento, que também é voltado para o cliente, e começa e faz o primeiro, e esse primeiro, ao dar um bom resultado, vai entusiasmar a tua equipe para fazer o segundo, o terceiro, etc. É baby steps, mas lembre-se que esse processo tem que ter o comando do número 1 da companhia. Ele tem que puxar. A coordenação geral, inovação ou transformação, nome que se queira dar, a digitalização, seja o que for, ele tem que ter o patrocínio do número 1 da companhia. Se é o dono, propriamente dito, se é o CEO, não importa. É o cara que comanda a operação da empresa, que tem os diretores sobre a coordenação dele. Ele tem que ser o carregador do piano, o cara que pega o bastão. Tem que dar o exemplo. E tem que dar o exemplo, e todo mundo tem que perceber que é uma prioridade da companhia. Porque se você não fizer isso, os outros vão fazer, teus concorrentes vão fazer, e você vai ficar para trás. E aí você vai... quando você for dar conta, você tá igual aquele sapo que fica numa tirrina lá de água quente, a água tá esquentando, tal. Quando você quiser pular fora, você não vai conseguir mais. Então, assim, comecem sob o patrocínio do número 1 da companhia. Patrocínio, vamos dizer, de coordenação, de priorização, isso tem que ser feito pelo número 1. Concordo totalmente com você, isso tem que vir de cima, mas de cima do número 1. Não é apenas do diretor de tecnologia ou de planejamento, ou seja, de que área for. Tem que ser de todos, tem que se implementar essa cultura digital dentro da empresa, gradualmente, através de exemplos práticos das vantagens de se automatizar, de se digitalizar, de se introduzir, né, a tecnologia a serviço do cliente e da empresa. Quando eu melhoro os meus processos internos, me sobra mais recursos para que eu possa fazer mais promoção, para que eu possa ser mais competitivo, para que eu até melhore meu resultado. E tudo isso faz parte, né? Sim. Mas não pode ser uma coisa isolada, área de informática ou da antiga informática ou da tecnologia, não. Isso tem que ser uma coisa da empresa como um todo. Foi exatamente isso que aconteceu no Magazine Luiza. Sim. Né? Sim. Sempre veio de cima e depois o próprio Frederico, que é um visionário nessa área, então o desenvolvimento foi extraordinário. Tem sido extraordinário. Mas a gente sabe que tem muito chão pela frente, né? Ah, sim. Tem muito chão pela frente. Muito bom esse ponto que o Marcelo abordou, né? Porque a gente vê aqui no Magazine, realmente, tecnologia não é uma área segregada, ela permeia todas as áreas da companhia, né? Então, você tem times muito dedicados para resolver diferentes problemas que a gente costuma olhar muito sobre uma ótica do consumidor, que é uma ótica um pouco mais sexy, né? Então, a gente vê, por exemplo, quem vem de e-commerce, né? 30% das compras de e-commerce vem via recomendação. Os consumidores, de fato, esperam ofertas personalizadas, mas a gente não pode esquecer de como que a tecnologia pode me ajudar a melhorar o mix de uma loja, né? A distribuir melhor os meus produtos entre os meus centros de distribuição. Para melhor. Para melhor, exatamente. Como é que, né? Que hoje ainda é um dos... Principalmente pensando no online, né? O tempo de entrega de um item é um fator chave de sucesso, crítico de sucesso. Então, se eu tenho os itens alocados, bem distribuídos nos meus CDs ao longo do país, né? Eu consigo fazer uma entrega feita de uma compra feita online no menor espaço de tempo. Então, de novo, né? São os dados permeando toda a companhia e não uma área exclusiva de comércio, né? De negócio direto ao consumidor. Como é que eu alimento o meu time com melhores informações, meu time de loja, então para proporcionar essas experiências mais personalizadas, que antigamente, de novo, era o seu Manuel, que era dono de uma padaria e conhecia todos os seus consumidores. Sabia que os consumidores queriam. Sabia, anotava no caderninho, tinha memória boa, só que agora hoje... que você faz isso com 30 milhões, né? Não tem como. Exatamente, né? Então eu acho que, de novo, a importância dos dados e a tecnologia, os negócios que vão prevalecer são esses negócios que têm volumes muito grandes de dados,
mas que são compartilhados com todos os stakeholders da companhia, né? Que vão saber utilizar esses dados para alimentar diferentes sistemas de inteligência artificial, para que aí sim, né, eles sejam melhor distribuídos e utilizados da forma correta, na hora correta, no contexto certo, né? Então é muito legal esse legado positivo que o mundo da tecnologia vem trazendo pro restante do planeta aí, né, dos negócios do planeta. Sim, e para lidar com essa escala, eu não vejo outra maneira, assim, né? Não tem como. Lá no início a gente estava falando um pouco sobre a dimensão da NRF, a gente falou um pouco do tamanho do varejo pro mundo, né? E obviamente que pro Brasil e pros Estados Unidos isso não é diferente. No Brasil a gente está falando aí de mais ou menos 5 milhões de varejistas, né? De pequenos e médios principalmente, mas que representam uma parcela muito grande do PIB brasileiro também. Se a gente for olhar para os 120 maiores varejistas do Brasil, a gente está falando de 30% do nosso PIB, e as 10 maiores varejistas do Brasil, 20% do PIB. Então é muita gente. E aí, de novo, a importância de ter esses momentos de discussão e de reflexão é enorme para que a gente esteja ajudando nesse desenho do futuro desejável para os negócios, né? Então, um dado que eu achei super assustador, né, que é fonte da feira, 30% dos CEOs dos varejos dos Estados Unidos temem que suas empresas quebrem nos próximos 3 anos. 2019 foi um ano muito duro para o varejo americano, né? Teve um recorde de falência no varejo, 28 redes diferentes que desapareceram, entre elas Toys R Us, Payless. Nossa, Toys R Us foi muito triste, cara. Eu fiquei muito chateado, de verdade. Então, assim... Já comprei muito brinquedo. Nossa senhora. Muito, muito triste mesmo, né? Então, entre 2017 e 2019 foram 15 mil lojas fechadas, né? E a expectativa da UBS, que até o fim de 2016 a gente tenha mais 75 mil lojas fechando, né? Então, é super importante ter esses espaços na agenda para que realmente a gente consiga ter pelo menos um pedaço do time dedicado a olhar para frente, né? Eu entendo que tem ali quem faz o dia a dia, quem tem que apagar os incêndios, mas a gente também tem que ter esses momentos dedicados a construir a visão de futuro da empresa, né? Então, essa é a importância de uma NRF, né? Você ter esse momento... Um momento em que você foca, né, aquilo que está acontecendo e mais as expectativas, né, do que virá, do que acontecerá. Nem todo mundo acerta, tem bola de cristal e tal, mas as tendências, elas aparecem. E você consegue discutir amplamente esses problemas todos, né? Mas pensa, né, a importância do NRF está relacionada à economia global, né? Nos Estados Unidos, 1 a cada 4 trabalhadores trabalha no varejo. Ou seja, se essas pessoas não estiverem preocupadas em evoluir os seus modelos de negócio, a gente vai criar uma crise econômica de escala global mesmo. Então, acho que é super importante. O segundo maior empregador do Brasil é o varejo. Primeiro é o setor público, quando você soma federal, estadual, municipal. E o segundo é o varejo, é o primeiro emprego. Tem o primeiro emprego para muita gente, mas também tem a continuidade, né, no próprio varejo. Hoje o varejo ele traz oportunidades em todas as áreas que você pode imaginar, né? Tecnologia, a gente já conversou sobre isso, marketing, comercial, financeiro, etc. Enfim, o varejo é bem amplo, né? Bem amplo mesmo. Então, é isso que nós vimos na NRF desse ano. Foi muito bom. E todo mundo tem que estar atento, muito atento ao que está acontecendo e o que está por vir, né? Que não Sim. Outra coisa que eu acho bacana, Marcelo, se você puder comentar pra gente se você viu alguma coisa nesse sentido, foi também a mudança da expectativa do consumidor sobre o espaço, principalmente o espaço físico, né, do varejista, né? Quem começa a ouvir e ver mais iniciativas de essas lojas se transformando em locais de melhores experiências, né? Já que o digital ainda está muito transacional somente, como é que a gente transforma o espaço físico em um espaço mais agradável para que as pessoas possam viver experiências, né? Eu estava lendo sobre o CEO da Nordstrom comentando que em uma das lojas deles eles começaram a misturar algumas categorias e serviços, né? Então estão tendo um bar junto à área de experimentação de sapatos, e aí a venda de sapatos incrementa muito. Você viu alguma coisa nesse sentido que chamou a sua atenção? Eu estive na Nordstrom e vi, por exemplo, você experimentar
as mulheres experimentarem batons e coisa só do ponto de vista tecnológico. Como é que fica? Você fica diante de uma tela e vai mexendo no computador e vendo como a cor daquele batom, daquele pó fica em você e tal. Tem muitas experiências que estão acontecendo. A Nike é outra loja cheia de novidades, de experiências. Você faz o seu sapato na Nike, né? Mede teu pé e tal e faz na hora seu sapato. Eu tive na Starbucks também. É uma delícia, né? Você não vai para tomar um café, você vai para ver experiência muita toda, coisa. Né? E o atendimento, né? É raro os lugares onde eu fui mal atendido. Quase todos, para não dizer que não tem exceção, o atendimento era das pessoas, dos vendedores, dos atendentes, fantástico, né? Buscando. E uma coisa, né, interessante, Nova York é a cidade mais representativa dos Estados Unidos, que é o país mais avançado do mundo, né? A maior nação do mundo, e entupido de gente. Gente por tudo que é lugar. Então, usando da tecnologia, mas indo na loja, vendo, tocando, experimentando. Eu acho que a tecnologia está permitindo que isso seja mais vivenciado ainda pelos consumidores. Sim. Né? Vamos, desde o começo que a gente está falando aqui, tem que separar nada. Tudo faz parte, né? A tecnologia são ferramentas, são instrumentos colocados à disposição das pessoas. Eu acho que tanto os vendedores como os compradores, eles hoje têm mais tempo de experimentar, né? O atendimento, de ser mais assertivo, mais assertivo, entender mais do que antes. E essa leitura do retail, né, do varejo como um local de entretenimento é muito legal, e ver como isso também está começando a permear o digital. Tem uma plataforma americana que chama Network, mas ela escreve NTWRK. Então ela é uma plataforma focada Network escrito pela geração Z, né? Exatamente, mas ela é focada em millennials, né, e geração Z. E ela faz todo sentido. Exatamente, e ela propõe o streaming de conteúdos e mídia social para criar episódios específicos, e aí ao longo dos episódios eles também criam oportunidades de compras super específico, né? Então, recentemente, uma das estrelas da NFL, né, o Odell Beckham, lançou o seu Nike Air Force One junto dessa plataforma. Então, é um pouco parecido com o que o Magazine também fez na Black Friday, um pouco do que o Alibaba faz no Singles Day, na China. Eu estava até lendo também sobre o Singles Day, que eles estavam falando que eles não focam tanto em promoção. Não é um dia de hard discount, é um dia de muito entretenimento. Então, as pessoas esperam para comprar para viver essa experiência e, por acaso, reverter isso em compra no final do dia também. E isso é uma coisa muito bacana também, né? Como essa inovação toda começa a trazer para o varejo, que até então a inovação, entre aspas, era fazer o quê? Desconto. É uma fórmula super perigosa. Você está diversificando o dinheiro só. O Magazine está começando, né? Sim. Começando a fazer isso, né? Nos seus grandes eventos. Exatamente. O Magazine já está começando a... diversificando investimento para, né? Então você vê, né, que isso é possível acontecer tanto no mundo online quanto no mundo offline, quanto no mundo online, né? Essa plataforma achei bem legal. Vale a pena para quem estiver ouvindo, quiser conhecer um pouco mais, procurar, né, dar um Google aí, encontrar, que é bem interessante, né? Sim. O que eu queria puxar também era sobre o aspecto que eles colocaram lá. Eu não vou lembrar o nome do cara que fez isso, mas ele foi secretário dos Estados Unidos lá. Putz, eu não lembro do que exatamente. E eu lembrei de várias coisas, então foi mal pra quem tá ouvindo aí. Mas ele colocou sobre pontos relacionados a pontos positivos e pontos negativos em relação a perspectivas futuras sobre o mercado americano, né? E ele falou em relação a como que ele acha que o mercado vai se comportar, e como que o governo tá distante da visão das empresas. O governo não consegue observar o mercado e como a tecnologia pode ajudar e aonde a tecnologia pode ser útil, de qual maneira, da mesma maneira que as empresas, né? E ele fala que isso dá um conflito que vai ser interessante a resolução, ainda mais porque os mercados grandes, nenhum deles está resolvendo de uma maneira parecida que o outro, porque a China funciona de um jeito, a Europa de outro jeito, Estados Unidos de outro jeito, aqui o Brasil funciona de outro jeito, a Índia de outro jeito, então
todo mundo tá aprendendo com isso ainda, né? Mas aí eu acho que entra outro ponto importante que volta um pouco na história do propósito, amarra com a história de capitalismo consciente. Que uma das empresas começa a se entender como parte da solução do problema. Ela não fica mais só na postura de eu vou gerar lucro para o acionista, o Estado que resolve o problema da população. Ele falou que essa é a vantagem do que ele imagina que a vantagem dos Estados Unidos é de usar o fato de ser um país que estimula o empreendimento livre e tudo mais para deixar as empresas regularem isso, né? Eu acredito que o Brasil vai para algo mais nessa linha, ao ponto que a China vai para algo oposto, né? Onde ela regula bastante e tem a mão bem forte sobre isso. E a Europa também acho que tá no meio do caminho aí. Outra coisa que me chamou bem a atenção da NRF, né, foi o que eles chamam de IRL, né, do Walmart, é o Intelligent Retail Lab. Eles montaram uma loja, é uma loja normal, não é uma loja protótipo, então é uma loja que faz vendas normalmente, né, então é uma loja grande que tem aí 50 mil pés quadrados, né, a medida americana, né, tem mais de 100 funcionários trabalhando, 35 mil produtos à disposição, onde eles testam uma série de novas aplicações, principalmente de inteligência artificial, num contexto real, né? Não é uma coisa só de repente, um cenário muito controlado. E como isso está trazendo uma série de vantagens competitivas para o Walmart, que, cara, assim, eles testam, né, nessa loja conceito, escalam para 2, para 5, para 10 e depois para milhares de lojas, né? Então é muito legal como eles estão conseguindo fazer isso. E aí, como eles estão falando da aplicação de AI, né? Desde entender se eles precisam de abrir um caixa a mais, porque estão começando a formar filas, até a temperatura de uma gôndola, a reposição de um produto, temperatura do supermercado, né? Então hoje você tem um time todo dedicado para essa frente, trabalhando em uma loja de escala real, uma loja real, aliás, né? E os consumidores sabem, né? Então não é uma coisa escondida, os consumidores sabem que ali tem uma série de experimentos. Isso, né? É um negócio que todo mundo vai ter que aprender a lidar também, com transparência em coleta de dado, né? Porque não só por causa de regulamentação, mas porque se a gente tá falando de ser mais ético e ser mais transparente, tem que entrar nesse nível também. Tem que entrar. Sim. E uma outra coisa que eu acho que é bacana desse exemplo do Walmart, e o Satya Nadella falou isso no keynote dele, que foi o que fez a abertura da NRF esse ano, foi sobre a importância do varejo começar a construir sua própria tecnologia, né? Não ficar dependendo da tecnologia só de terceiros. Isso, verdade. Que também é um movimento que o Labs começou há 6, 7 anos atrás, né? Que a Amazon começou também, que o Alibaba também. Que nós estamos começando, né? Esse aí foi um movimento muito importante. Muito importante. Lembrou bem. Uma outra aplicação que eu achei bem legal, é uma marca italiana de móveis que se chama Natuzzi, com 2 Es. A Natuzzi está usando a HoloLens da Microsoft para que o consumidor possa visualizar os móveis que ela comercializa dentro das suas próprias casas. Então eles têm modelos também utilizam modelos 3D da casa, então eles podem ir na loja para conhecer os móveis, para tocar, para sentir, e ali eles veem como que aquele móvel fica na casa dele, como eles também podem usar o óculos em casa e falar, poxa, será que eu vou gostar daquele sofá para substituir esse daqui? E aí você experimenta variações de cores, de texturas, tamanhos. Então isso que eu acho legal, né? Não é a simples aplicação de realidade aumentada, porque existe a possibilidade de fazer isso hoje pela tecnologia. É como é que eu resolvo um problema real do consumidor, que será que eu vou gastar uma grana nesse sofá e ele vai ficar bom aqui? Eu já vivi esse problema várias vezes, porque eu mudei muitas vezes de casa, fiz reforma e tal, cada decisão que você ficava no fim do dia rezando pra ficar tudo certo, e nem sempre ficava, né? Aquela só, me arrependi dessa daqui. Então acho que é uma forma bem, bem legal. A IKEA já tinha feito isso no passado com um smartphone, né? Com app, que você também projetava, mirava para o lugar onde você queria ver o determinado móvel, você podia experimentar o catálogo deles inteiro, mas acho legal como isso está evoluindo para outros pontos de contato, né? A gente falou disso no último podcast que a gente gravou, sobre outros itens se tornando inteligentes, não mais só os smartphones, né? Então como é que isso está permeando? E realidade aumentada é um negócio legal para... O tipo mais básico de realidade aumentada são informações, né? Que você consegue colocar no heads-up display para fazer isso interagir com o ambiente, você extrair informação e te guiar.
trabalhar. Então, muito mais fácil de trabalhar assim. E acho que realidade aumentada é um negócio que a gente vai ver bastante coisa. E uma tecnologia que também foi citada na NRF, mas ainda mais citada como pouco explorada, a gente também falou bastante dela na gravação do podcast da CES, é a interface de voz, né? Então ainda é um negócio muito pequeno, mesmo nos Estados Unidos, apesar da presença dos assistentes ser grande, a gente está falando de mais de 40% dos lares americanos já tem algum tipo de assistente de voz, mas ok, uma Echo Dot lá custa $20, né? Então é muito acessível, mas a expectativa é de que nos próximos 3 anos, 20% dos consumidores americanos façam alguma compra pela uma interface de voz, né? E eles entendem que as empresas ainda não estão explorando isso com a profundidade devida. Talvez a China, né, que está mais avançada nisso. Sim. Mais do que nos Estados Unidos, bem mais que nos Estados Unidos. E eles acreditam que a experiência da voz é a experiência com a menor fricção possível, né? Que ela quase que resgata a interação humana, né? Que é onde você fazia todas as suas compras na conversa, né? Então, como que os varejistas podem estar fazendo o melhor uso dessa tecnologia? Até li também sobre uma empresa de cinema, né, que está começando a pensar sobre a aplicação. E aí, óbvio que tem uma série de complexidades. No caso deles, estão falando, são mais de 9 passos para a pessoa conseguir fazer a compra de um assento no cinema, né? Então, eles estão trabalhando para tentar reduzir isso até 3 steps. E que é uma coisa que a gente também tenta, né, dentro do mundo digital com interface visual, física, né? Como é que eu diminuo o número de steps para que a pessoa consiga fazer a compra dela. Famosa fricção. Né? Famosa fricção. Então, acho que é de novo, um campo, assim, vai ser muito rico e que pouca gente está explorando isso e que a tecnologia está cada vez melhor para que a gente possa desenvolver. É bem verdade. E aí a gente vai lançar um episódio sobre redes neurais e algumas coisas que a gente pode usar para trabalhar as possibilidades que existem nesse meio, né? Então, segue a gente aí que vocês vão ver melhor isso. Acho que só pra gente fechar, acho que o grande resumo mesmo é, pessoal, vamos usar a tecnologia para transformar as experiências em experiências mais humanas, né? Experiências melhores, individualizadas. Sim. É para isso que a tecnologia tá aí, para ajudar a gente. Exatamente. Sim. Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como @KBCadLab. Eu tô como BF Gouveia. Vini Twitter, tá na descrição. Beleza. Um abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.